Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de quinta-feira, 17 de abril de 2025, uma quinta-feira com 28 graus nessa tarde, uma tarde nublosa, né? Possibilidade de chuva de 15%, muito provavelmente não deve aparecer na tarde desta quinta, provavelmente pode aparecer à noite nesta quinta-feira, né? Hoje nós tivemos logo pela manhã 19 graus, e vamos ter daqui a pouco 29 graus, segundo os termômetros, mas sensação térmica de 33, 34 graus. Então, é o outono brasileiro aí no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, e a umidade relativa do ar está bacana por conta da chuva que caiu ontem, né? Então, 53% tá bom, tá gostoso. Mas eu preciso dar alguns recados. Você que está chegando agora na live vai ver que quase todo dia eu dou esses alertas, né? Alerta a respeito de não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é recomendado, tá? Você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti estão dentro das nossas casas, tá? Se você não cuida da sua casa, se você não cuida do seu quintal, do entorno aí do seu empreendimento, da sua empresa, muito provavelmente você vai ter contato com escorpiões e mosquito Aedes aegypti. Mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, e pode ser a hemorrágica, né? Ela pode te matar. Então, antes que o mosquito te mate você o mosquito. Acabe com o mosquito o mais rapidamente possível. Aqueles criadouros que normalmente aparecem dentro de casa, né? Nos vasos de planta, naquelas situações onde tem uma garrafa, uma lata, uma tampa, uma tampinha. Qualquer coisa com água limpa é um ambiente favorável para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, você fazendo a limpeza aí do seu quintal, tirando os escombros, o resto de construção civil, aquelas porcariadas que fica parado lá, né? Madeira, lata, tijolo, telha, isso tudo pode acumular escorpiões, ratos, cobras, baratas e outros bichinhos mais que você não vai gostar, tá? Animais peçonhentos vão estar aí com toda certeza. Então limpa o seu quintal, faça a sua parte, deixa o resto que a prefeitura faça nos dela, tá? Então fica preocupado com a prefeitura não, faça você a sua parte aí no seu ambiente, onde você estiver, onde você passar a maior parte, né? Ou a menor também, faça a limpeza do ambiente onde você estiver. Você estará ajudando tremendamente a saúde em Ribeirão Preto, onde quer que você estiver. Uma outra situação que eu preciso falar com você, e é muito rapidamente essa daqui, porque hoje nós precisamos fazer bem rápido, né? Nós temos aqui um tema que alguém levantou. Coração que Deus procura. E eu queria falar com você, qual é o coração que Deus procura? O coração contrito e quebrantado, o que diz a palavra é que esse Deus não rejeitará. Mas tem pessoas que têm coração colocado nisso aqui, ó, nas riquezas. Tá vendo aí essa imagem? Um baú cheio de moedas, cheio de pedras, cheio de colares, cheio de pedras preciosas, e me parece que o baú também está incrustado de pedras preciosas e é feito de ouro. Isso deve valer uma fortuna, e muitas vezes o que temos visto aí nas igrejas, tá? As pregações por aí é que você deve ser rico, e se você não tiver essa montanha de dinheiro aí, tem alguma coisa errada com você. Não é errado ter dinheiro, e eu quero dizer para você que se você vai ficar frustrado com essa minha informação, fique à vontade. Não é pecado ser rico. Houve uma época em que as pessoas pregavam que, olha, cuidado com o dinheiro, cuidado. Não. O problema é se o dinheiro se tornar um senhor na sua vida. Ele é um senhor por excelência na vida das pessoas. Mas escravo ele não gosta de ser, sabe? Então, enquanto ele é seu escravo, tá bom, é isso mesmo, maravilha. Mas a partir do momento que ele torna-se senhor da sua vida e senta no trono do seu coração, a coisa fica feia. Então, por isso que a Bíblia está dizendo em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Evangelho de Jesus Cristo, segundo
relatou Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Muito dificilmente a pessoa coloca tesouro num lugar onde o coração dela não está, tá? Muito dificilmente. Então, é onde entra aquela situação de pessoas que estão correndo desesperadamente atrás de ter dinheiro a todo e qualquer custo, né? Nós vivemos dias em que o materialismo domina o pensamento de uma sociedade, da nossa sociedade. As redes sociais, na realidade, elas exibem luxos, estilos de vidas inalcançáveis para algumas pessoas, outras até conseguem, mas promovem uma cultura de aparência e de consumismo, de consumo mesmo. Essas situações de GUERRAS, crises econômicas, colapsos morais, e uma crescente frieza espiritual mostra que o coração da humanidade está se afastando de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas o coração da humanidade está se afastando de Deus, não quer mais Deus. Outro dia eu ouvi uma notícia que um certo cidadão importante na justiça brasileira mandou tirar o crucifixo da parede, do lugar onde as pessoas se reúnem. Para nós, evangélicos, o crucifixo com a imagem de Cristo dependurada nele ainda, não faz muito efeito, sabe? Porque ele não está mais na cruz, não está na tumba, não está mais lá no túmulo, ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, mas esse não é o problema. O problema é que aquela peça significa para os cristãos, e alguns que são cristãos católicos, o cristianismo católico, ele ainda mantém esta situação de ter uma cruz ali. E o problema não é ter a cruz ou não ter a cruz. Tanto faz tirar ou colocar, mas o problema é a perseguição, é aquilo que está por trás daquela situação. Então, existem pessoas que estão sendo perseguidas por causa dessa frieza espiritual que está no coração das pessoas. E esse cidadão, que é um importante magistrado na nação brasileira, mandar retirar um símbolo do cristianismo, parece-me que torna-se uma perseguição, ou não? Jesus, em seu Sermão do Monte, ele revelou que o verdadeiro valor do ser humano está onde ele coloca o seu coração, tá? Isso está intimamente ligado aos seus tesouros. Esse texto do Salmo 119, ele nos chama a atenção, nos chama para poder refletir, nos chama a reflexão, porque essa situação tem dominado muitos os corações, dominado os nossos desejos, o tempo, a energia. Então, tem muitas pessoas que colocam muito tempo. Esse texto do Salmo 119, você vai ver depois que eu vou citar ele aqui, você vai ver que é bem isso daí. Mas o versículo de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, ele está dizendo isso aí: pois onde estiver o seu coração, onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Olha, isso é perigoso. A aventura, isso aí, existe uma aventura de correr atrás de um tesouro aqui na Terra. Empenhar toda a força, seus trabalhos, seu tempo, a situação para quê? Para juntar dinheiro. O tesouro celestial é eterno, mas aqui na Terra ele é passageiro. Percebe que você vê, e hoje eu estava comentando com uma pessoa que no cemitério tem lado a lado rico e pobre. Ninguém levou nada. Lá não muda em nada, ainda que o túmulo ou aquilo que está ali possa ser um melhor ou maior, mais bonito que o outro, mais adornado, cheio de coisas de cobre, de bronze
com plaquetas diferenciadas, ainda que isso aconteça naquele lugar. Mas aquela pessoa que ali está, que foi depositado o seu corpo ali naquele lugar, não levou nada daqui. A Bíblia nos chama, no versículo, em Mateus, no capítulo 6, do 19 ao 20, a parte A, hein? Ele diz assim, ó, não ajunteis riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam. Pelo contrário, ajunteis tesouros, riquezas no céu. Olha que conselho maravilhoso. Para que não haja aquela correria desenfreada para juntar dinheiro aqui na terra, porque vai ficar aí. Você não vai levar nada, não. Então a primeira coisa é ter um tesouro celestial, que é eterno. O tesouro da palavra é mais precioso do que o ouro. E agora sim é o Salmo 119. O salmista estava dizendo assim, como eu amo a tua lei. Penso nela o dia inteiro. Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei e penso nela o dia inteiro. Tem gente que passa o dia inteiro pensando em dinheiro. No Salmo 119, versículo 72, diz assim, para mim os teus ensinamentos valem mais do que milhares de moedas de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 72. Para mim, os seus ensinamentos valem mais do que milhares de moedas de ouro ou prata. Olha, então, o tesouro da palavra, que é o ensinamento, vale mais. Outra coisa que você pode ter, o tesouro que sustenta, que nos sustenta, é Cristo estar morando em nós. Hoje, brincando com a filha de um amigo, a gente estava batendo um papo, e aí eu falei para ela assim, de que igreja você é? Ela falou, eu sou de Deus. Tá, mas você está ligado em que igreja? Ela, em Deus. Como quem diz, eu não estou preocupada com a igreja que eu estou, eu preciso estar ligado em Deus. E aquilo me chamou a atenção, porque nesta idade que ela está, deve estar aí com seus 6, 7 anos, ela não pensa muito na natureza de tesouro financeiro, dinheiro aqui na Terra. Ela quer estar ligada em Deus. E o tesouro que sustenta todo ser humano é Cristo estar morando em nós. É isso que sustenta o ser humano. O segredo é bem esse, está escrito assim, Colossenses no capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo está em vocês. Esse é o segredo. É Cristo estar em nós. Porque aí nós temos a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Novo Testamento, isso, Novo Testamento. Carta de Paulo aos irmãos de Colossos, capítulo 1, versículo 27. O 1 grande quer dizer capítulo. Isso. E aí depois os pequenos são os versículos. Pode ir lá ver, no Novo Testamento tem isso. O segredo, então, é ter um tesouro que nos sustenta, que é Jesus Cristo. E uma última coisinha que eu preciso falar para vocês e não tem jeito de deixar passar. O tesouro da comunhão com Deus. Salmo 27, versículo 4 diz assim, a única coisa que eu quero é morrer ou morar, e se for morar vai acabar morrendo lá dentro, né? No templo do Senhor todos os dias da minha vida, para sentir a bondade do Senhor e pedir a sua orientação. O salmista estava dizendo isso, e dizendo com propriedade, a única coisa que eu quero é morar no templo do Senhor, todos os dias da minha vida.
para sentir a tua bondade, a sua bondade e pedir a sua orientação. Salmo 27, versículo 4. Partindo desse princípio, e agora eu quero falar com você, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar, que não é pecado ser rico. Vou falar de novo. Não é pecado ser rico. O que nós precisamos é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Por quê? Porque assim agindo, nós teremos condições de ter ou de possuir riquezas sem deixar que elas tomem conta de cada um de nós. O coração humano sempre irá seguir aquilo que considera valioso. Em um tempo em que o mundo corre atrás de ouro, de fama, nós somos chamados, somos inquietados a buscar o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Esse mesmo, que foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Tudo que for material aqui nessa terra vai passar, mas o que for eterno jamais deixará de existir. Por isso, o convite é: decida hoje ainda aonde você vai guardar o seu coração, ou o que você vai guardar dentro do seu coração. Aquele que estiver assentado no seu coração, esse comanda toda a sua vida. Tá bom? Dado o recado, fica aí para você meditar esta situação nessa tarde de quinta-feira. Tá quente aqui em Ribeirão Preto, mas que você pode muito bem, aonde você estiver, meditar nessa palavra. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Cuidado, o coração do homem é enganoso. E de uma hora para outra, ele pode fazer com que você fique em situação complicada. Aceite o conselho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo pela sua vida. Tá bom? Eu tenho uma relação que eu oro por pessoas todos os dias. E você deve ter uma também. Então, já que você está fazendo o momento da oração junto comigo aqui, faça uma relação de pessoas por quem você vai orar. Pessoas da sua família, seus amigos, parentes. Ah, mas eu estou deitado na cama de um hospital. Daí mesmo. Não importa se você está sentado, deitado, se está de ponta cabeça, se você está andando, se você está parado, se você está numa cadeira de roda, se você está andando de muleta, se você está sentado num banco de praça, não importa. O importante é que você fale com Deus. Deus atende fé. Não é problema nenhum para Ele se você estiver na cama, se você estiver no hospital, se você estiver na sua casa, não há problema. Você pode orar ao Senhor nesse momento comigo, tá bom? Ore por aquelas pessoas que estão vivendo uma situação de luto. Dias de festa, assim, de Páscoa, de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. São dias que trazem algumas lembranças para algumas pessoas e muitas vezes elas sofrem por causa disso também. Pode orar por elas também, tá bom? Se você ainda não tem a sua relação, pode orar comigo por essa relação que aí está, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias, por parentes, familiares, aqueles que estão passando por uma situação de luto. Eu oro para que o Senhor console o coração de cada uma delas através do teu Espírito Santo. Ele é o Consolador por excelência e pode fazer isso neste exato momento. Eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que estão voltando, aqueles que estão realinhando as suas vidas para voltar ao caminho do Senhor. O Senhor dê graça a cada um deles, firmando os seus pés na pedra que é Jesus, firmando os seus passos nesta pedra, neste caminho, para que possam ter os seus pés firmados e não deixar vacilar de maneira nenhuma. Eu oro
para que o Senhor perdoe os pecados de cada uma dessas pessoas que estão aceitando ou voltando para Jesus. Que o Senhor dê graça a cada um deles, escrevendo o nome no livro da vida e perdoando os seus pecados, fortalecendo a cada dia, a cada momento. Eu oro por todos aqueles que estão em dificuldades. Oro pela Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pelo seu tio também, que já está recuperando e está em recuperação. Oro pela dona Néia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as famílias, pelo Eduardo de Piracicaba. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor. Que o Senhor dê graça a esta família, fortalecendo e livrando de todo mal, livrando do homem mau, livrando de todo e qualquer empecilho que os espíritos malignos possam querer sobre essa família. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas famílias. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nas casas de repouso, creches de idosos, asilos de idosos, por todos aqueles que já saíram, aqueles que estão saindo para poder passar um dia ou passar o feriado prolongado na casa dos seus familiares, que eles sejam bênção na vida de todos esses que estão recebendo a cada um deles. Que aonde quer que eles chegarem, eles possam ser bênção e levar o bom testemunho do Senhor para a casa desses que são anfitriões de cada um deles. Eu oro pelas crianças, pelos jovens, adolescentes e adultos que ainda estão nas escolas, mas que já já vão vivenciar um feriado prolongado. Que o Senhor dê graça e socorro a cada uma dessas crianças, jovens, adolescentes e adultos. Oro por os que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, que estão acamados, aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão nesse momento vivenciando um problema de drogadição, alcoolismo, situação de rua. Esse grande problema, meu Pai, que Ribeirão Preto está enfrentando com homens e mulheres em situação de rua, nós repreendemos a ação desses espíritos malignos que vivem perturbando a vida dessas pessoas. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a ação desses espíritos malignos, perturbadores, tiradores da liberdade, da paz, da alegria, de famílias que estão sendo colocadas em risco, em xeque, por conta desta situação de algum de seus familiares estarem vivendo na drogadição, no alcoolismo e em situação de rua. Eu oro por aqueles que estão em depressão, opressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão nesse momento na amargura, aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Eu declaro que todo espírito maligno agora está derrotado em nome de Jesus. Não tem poder sobre essas vidas. E que eles agora batam em retirada e que saibam e que fiquem muito bem informados que essas pessoas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Oro também por aqueles que estão procurando um emprego, aqueles que estão se recapacitando, capacitando novamente, aqueles que estão passando por reciclagem, aqueles que estão nesse momento exercendo alguma função e não estão recebendo o salário que deveria ser favorável para manter as suas famílias. Que o Senhor abençoe cada uma dessas empresas, desses empreendedores, para que possam valorizar os seus empregados e que possam pagar salários dignos e justos para todos eles. Eu oro para que o Senhor abençoe cada empreendimento, empreendedor, cada homem e mulher que é empresário ou empresária dentro desse nosso Brasil. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês. Grande feriado a todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus e uma boa tarde para todos vocês. Deus abençoe. Até mais. Até amanhã.